Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como que você está? Eu desejo que você esteja abençoadamente bem na presença do Senhor. Então, estamos aqui hoje, dando sequência no nosso 39º dia. E hoje o tema é equilibrando sua vida. Como equilibrando sua vida? Pensando no seu propósito de vida. Hoje mais uma reflexão para você que me acompanha. Sabe que nós estamos fazendo uma reflexão baseada no livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. E hoje nós estamos no 39º dia. Então eu espero que você esteja muito bem. Quero agradecer a tua presença, agradecer a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui me conduzindo para mais essa reflexão e desejando que essa semente realmente caia numa terra muito fértil e que você possa realmente, se você ainda não tem clareza, você possa começar a ter vontade, desejo de querer entender o seu propósito de vida ou o propósito pelo qual Deus te trouxe para esse planeta. Para começar a nossa reflexão, Efésios 5,15 diz assim: viva com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Será que você faz parte de qual turma? Dos que conhecem ou dos que não conhecem? Segundo Pedro 3,17 diz assim: não permitam que os erros dos maus conduzam você pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. Então, uma reflexão, como que está a sua vida? E para começar, tá dando continuidade para nós adentrarmos nessa reflexão de hoje, uma vida com equilíbrio, pensa: bem-aventurados os que em harmonia, pois sobreviverão a todos, né? Bem-aventurados os que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. Todos quem, né? Todas. Vamos pensar aqui. Então, sua vida também, né? Como que é a sua vida? Na verdade, a gente tem 5 propósitos que devem ser mantidos na mesma proporção. Nós estamos no 5º propósito. Esses propósitos que foram elencados, organizados pelo Rick, né? Foram praticados também pelos primeiros cristãos lá em Atos 2, explicados por Paulo em Efésios 4 e exemplificado por Jesus em João 17, mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Qual é essa? Né? Essas duas declarações, a grande comissão e o grande mandamento, resumem esses 5 propósitos. Esse livro que o Rick escreveu. Então, é um resumo, na verdade, né? Esse livro é um resumo desses 2 grandes mandamentos, né? Que é o grande mandamento e a grande comissão. Quais são esses mandamentos? O primeiro mandamento: ame a Deus de todo o coração. Nós somos formados para o prazer de Deus. Então, o nosso propósito é amar a Deus por meio do quê? Da adoração. Como que a gente faz isso? Como que a gente adora? Fica aqui que você vai entender. O grande mandamento também é, né, amar a Deus e ame o teu próximo como a si mesmo. Então, nós somos formados para servir. Então, o nosso propósito é o quê? É demonstrar amor às outras pessoas. Por meio do quê? Do nosso ministério, por nossas ações.
A outra coisa, outro mandamento, a grande comissão, vai e faça discípulos. Então, nós somos formados também para uma missão. Então, o nosso propósito é compartilhar o quê? A mensagem de Deus, por meio do evangelismo. Foi para isso que eles nos trouxeram aqui, para compartilhar a sua mensagem. E aí tem uma outra ordem, batize-os. Nós também fomos formados para fazer parte da família de Deus. Então, o propósito de Deus também é que identificamos, né, com a igreja do Pai. Precisamos nos identificar com a igreja do Pai. Por meio do quê? Da comunhão. Ensine-lhes todas as coisas. Outro desafio grande, né? Porque nós somos formados para nos tornar semelhantes a Cristo. Então, o nosso propósito é amadurecer por meio do discipulado. A gente amadurece, então Deus vai nos preparando para cumprir o seu propósito. E tem um passo a passo, sim. Então, um compromisso sério nosso com o grande mandamento e com a grande comissão fará de nós o quê? Um grande cristão. Manter esses 5 propósitos em igualdade não é nada fácil. Todos tendemos a exagerar nos propósitos. Por quê? A gente vai dar preferência para aqueles propósitos que despertam maior paixão. E muitas vezes a gente negligencia os outros. As igrejas fazem a mesma coisa, mas nós podemos manter a nossa vida equilibrada e estável. Juntando como? Juntando-se ao grupo em que haja incentivo mútuo à responsabilidade, de modo que você possa avaliar regularmente a sua saúde espiritual, registrar o seu progresso em um diário pessoal e transmitir o que aprendeu aos outros, ensinar. Então, essas 4 atividades são importantes para quê? Para que a vida seja dirigida por propósitos. Se você deseja seriamente se manter no caminho certo, precisará desenvolver alguns hábitos. Para a gente conseguir executar o propósito de Deus, precisamos nos organizar. Então, como que eu vou desenvolver esses hábitos? Primeiro, conserve e converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou um grupo. Escolha uma pessoa que você entende que ela possa te auxiliar nesse sentido, estar contigo, ou participe de um grupo onde que tenha esse meio de vida. Vamos pensar assim, porque a melhor maneira de assimilar as ideias desse livro que a gente vem discutindo aqui no 39º dia hoje, né, é você criar um ambiente. Se você ainda não faz parte de um grupo ou participa do ministério, de uma igreja, é você entrar em algum grupo, algum ministério para poder desenvolver esse hábito, para poder aprender, não sozinho. Porque olha como a Bíblia, lá em Provérbios 27:17, diz assim, como o ferro torna cortante o ferro, de igual modo as pessoas podem aperfeiçoar umas às outras. Então nós precisamos estar com outras pessoas para nos tornarmos melhor. Porque ali a gente vai aprendendo, quando a gente está em comunidade a gente aprende melhor. Então a nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais profundas por meio do quê? Das trocas, das conversas. Então isso é muito importante. Se você ainda não faz parte de um grupo, entre num grupo, comece, se ainda na comunidade onde você vive não tem algo que você entenda que vai por esse caminho, você pode iniciar. Pode se aprofundar um pouco mais, né? Então, por que nós precisamos? É importante isso, ir lá começar a criar uma metodologia, né, de discutir mesmo as implicações. Se aprofundar um pouco mais, buscar um pouco mais
entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, para o outro. Mas tem princípios aqui nesse livro que ficaram muito claros. Tem uma didática muito clara. Então, a primeira coisa é perguntar, né? Se você quer fazer essa releitura, ou ouvir esses vídeos dessa releitura aqui, essa reflexão baseada nesse livro para descobrir o seu propósito. Paulo já orientava, né, as igrejas da época. Lá em Filipenses, por exemplo, está escrito assim, ó, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. Então nós precisamos. Se você ainda, como eu disse, se você ainda não está pronto, se prepare e começa a ensinar e aprender com as outras pessoas. Então, por quê? Um pequeno grupo, né, de leitura proporciona muitos benefícios, que muitas vezes não pode ser alcançado somente por um livro, né? Porque é possível ir comentando, discutir exemplos de vida real. Podem orar, incentivar e apoiar uns aos outros à medida que começam a ver seus propósitos. Lembre que nós fomos feitos para crescer juntos, não separadamente. Porque a Bíblia já diz, encorajem uns aos outros e fortaleçam uns aos outros. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:11. Outra coisa também importante é estudar a Bíblia. Vocês podem estudar, então tem várias comunidades que têm o estudo da Bíblia. Então, se você não participa, participe. Vai lá aprender, vai se aprofundar um pouco mais. Por quê? Porque nós precisamos, primeiro, né, aprender um pouco mais, e o segundo é compartilhar. Para equilibrando a vida. Equilibrando de que forma? Entendendo o seu propósito de vida, buscando ajuda se você não entendeu ainda, né? Conversando com outras pessoas, participando da comunidade onde que você, né, congrega. Então hoje é importante você refletir. Hoje a gente já vai por esse caminho. Você já compreendeu o seu propósito de vida? Porque isso é a nossa responsabilidade de levar a mensagem adiante. Esse é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Aonde? Aonde você está, no ambiente onde você está. Olha o que Paulo adverte, né? Ele diz assim para Timóteo: agora quero que você diga essas mesmas coisas a seguidores que possam ser designados para transmitir uns aos outros. Porque eu aprendo, eu vou compartilhar com os outros. Então, se você ficou comigo, tem acompanhado, o que é que você aprendeu sobre o teu propósito? Sobre o propósito pelo qual Deus tem para a tua vida? Por que você está aqui? Neste mundo, nessa família, nesse ambiente? Você já conseguiu essa resposta? Porque à medida que a gente vai aumentando nosso conhecimento e compartilhando com os outros, a gente vai ampliando a consciência e a gente vai fazendo a vontade do Pai, né? Porque quanto mais a gente sabe, mais Deus espera que a gente use esse conhecimento para ajudar os outros. Tiago disse, qualquer um que sabe o que é certo a fazer e não o faz, está pecando. Olha que responsabilidade que a gente tem. Então, todo o conhecimento, obviamente que ele aumenta a nossa responsabilidade. Então, transmitir, né, o propósito de vida é mais que uma obrigação, é um dos grandes privilégios da nossa existência. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem o seu propósito. Olha o que Paulo já escreveu lá para Timóteo, em 1 Timóteo 4:6. Se você ensinar essas coisas aos outros seguidores, será um bom servo de Jesus Cristo. Então, parte do nosso propósito é isso. Aprender, descobrir, por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. Por quê? Porque eu entendi que tudo é feito para a glória de Deus. E o motivo que nos leva a transmitir o que aprendemos
é que tudo será para a glória de Deus. E é o crescimento do reino. Então, ó, Jesus, na noite anterior da crucificação, ele disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Está escrito lá em João 17,4. Quando Jesus orou com essas palavras, ele ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que ele diz nos 20 versículos seguintes da sua oração, lá em João 17, 6 até o 26. Porque lá Jesus disse ao Pai que havia feito nos últimos 3 anos a preparação dos discípulos para viver conforme os propósitos de Deus. Ele os ajudou a conhecer e amar a Deus, que é a adoração, e amarem uns aos outros, a comunhão, e deu-lhes a palavra para que amadurecessem, discipulado. Mostrou-lhes como servir, isso é ministério, e os enviou a pregar o evangelho, missão. Jesus é o exemplo de uma vida dirigida por propósitos e também ensinou aos outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Então, Deus hoje chama cada um de nós para realizar a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos, né, os seus propósitos, mas que ajudemos outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que, à medida que a gente, né, vai entendendo, nós vamos apresentando Cristo às outras pessoas, trazendo-as para a comunhão, ajudando-as a amadurecer e a descobrir como servir. E em seguida, que a vivemos para alcançar outras pessoas também. Nossa experiência, maneira que a gente vai vivendo. Então, isso, né, que é uma vida dirigida por propósito. Independentemente da sua idade, o restante de sua vida pode ser melhor parte dela. Se você entendeu isso, se você está aqui, você consegue, ficou claro para ti como viver propósitos? Como viver os propósitos de Deus? Então, se você tem me acompanhado e está aqui, amanhã a gente tem mais um capítulo mais específico. E no final, vou fazer 42 dias para explicar a partir do 41º, se você dá um resumo. E se você entrar aqui, você pode ter um resumo no final deste, né? Quiser receber, é só pedir ali se você quer receber. Eu vou enviar para você um resumo desses 40 dias de uma vida com propósito, para você entender se você ainda não tem clareza. Certo, meu querido, minha querida? Hoje a nossa live é bem curta, porque a gente precisa estar refletindo um pouco mais, entender. Cheguei aqui, beleza, e agora? Né? Então, bem-aventurados os que vivem em harmonia, porque é isso que Deus quer de nós. Quando a gente vive os propósitos de Deus, a gente está mais em harmonia com os propósitos dele, com a vida da gente, com equilíbrio. E isso no ambiente que você estiver. Se você quer se aprofundar um pouco mais, leia Efésios 5:15, que diz assim, ó: vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Entende? Qual é o significado da sua vida? Então, pensando, né, de que forma você pode fazer? Qual é o caminho? Você já entendeu qual é o caminho para viver em harmonia? E aí agora você está entendendo, né? Como que você vai permanecer nesse caminho e harmonizar os propósitos de Deus para a sua vida? Então fica comigo, que amanhã a gente tem mais um capítulo.
E no final, se você disser eu quero, eu envio para você um mapa, um resumo desse livro para você entender e clarificar. Se você ainda, né, não entendeu, mas se você quer clarificar e ter a clareza maior do seu propósito. Certo? Então, primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por nos manter aqui, agradecer a você pelo teu carinho, tua presença, o teu amor, e até amanhã que a gente tem mais um capítulo para você conseguir mexer essa terra fértil aí, dessa semente que está sendo plantada e deixar ela germinar. Um beijo no teu coração, fica na presença do Senhor.